Olá! O programa Entrevista de hoje recebe o deputado federal Daniel Vilela, do PMDB, que abriu um espaço na agenda dele para fazer uma visita ao Parlamento goiano e nós, é claro, aproveitamos aí. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Bom, vamos já direto ao assunto. Deputado, o senhor tem participado, das discussões acaloradas, no Congresso. Recentemente o senhor votou, a favor do arquivamento, do processo contra... Não arquivamento, sobrestamento. Sobrestamento, mas a população entende como um arquivamento, momentâneo, digamos assim, porque ele pode ser julgado depois, investigado depois que ele deixar a presidência. Primeiramente eu vou tocar nesse assunto, mas também iremos falar sobre a reforma política. Bom, em poucas palavras, se o senhor puder falar o porquê do senhor ter votado a favor desse arquivamento. Bom, eu entendo que todo mundo precisa estar perante a justiça respondendo pelos seus atos. Agora, é preciso também que haja um mínimo de materialidade para que a pessoa possa ser imputada a ela essa responsabilidade. Não vi essa denúncia dessa forma, com elementos suficientes para que pudesse termos aí que ter uma decisão tão drástica para o nosso país, o afastamento de um presidente da República, e num momento de muita instabilidade que o país vive, especialmente política e também por uma crise econômica que começa a se regredir. Eu penso que o melhor para o país, de fato, é que essa denúncia seja sobrestada, como assim será após essa votação, e após o fim da imunidade presidencial, o presidente Michel Temer irá responder por essa ação. E acho que isso traz aí um sentido de tranquilidade econômica para o país, para que o país possa ter a sua recuperação o mais rápido possível. Nós já temos hoje a apresentação de alguns índices positivos e espero que tenha sido uma decisão acertada do Congresso para que o país, o mais rápido possível, volte a gerar emprego, que saia da pior crise da sua história de desemprego, que possa voltar a gerar renda para os trabalhadores brasileiros. Essa é a nossa expectativa e foi fundamentado nisso que nós tomamos essa decisão. Mas o senhor não é contra as investigações depois que ele deixar a presidência? Claro, ninguém ali estava votando, como foi colocado, às vezes, por alguns veículos de comunicação e disseminado pela população. Ninguém estava ali obstruindo uma investigação. Ela vai ocorrer. O sujeito, a pessoa física Michel Temer, vai ser investigado ao final do seu mandato como presidente, ao final de 2018. Todos os demais investigados e toda a investigação, ela continua normalmente até a sua conclusão. O senhor acha que com isso a economia seria um desastre aprovar, no caso, essa investigação na atual conjuntura que o país se encontra? Sem dúvida, pelo simples motivo que a Constituição determina o afastamento do presidente. Se a Constituição não determinasse isso, com certeza teria sido aprovado que a investigação pudesse já imediatamente alcançar aí o presidente da República. Mas como a Constituição determina o afastamento, eu entendo que seria muito traumático para o Brasil um presidente ser afastado por 6 meses e depois retornar ao cargo e trazendo aí toda essa instabilidade política, todas as alterações ministeriais que muito provavelmente ocorreriam. Eu entendo que nesse momento essa estabilidade é fundamental para o Brasil. A questão da aprovação de emendas, para vários parlamentares ali, também deixou a sociedade, a oposição meio assim, com a orelha... porque essas emendas foram aprovadas rapidamente, Como é que o senhor analisa essa questão? Bom, eu até aproveito essa oportunidade para explicar melhor isso para todos aqueles que nos assistem. Primeiro, que não foi liberada novas emendas. Hoje nós temos um orçamento que é impositivo, que até aqui na Assembleia recentemente havia uma grande discussão para aprovar também no orçamento estadual o orçamento impositivo, que todas as emendas elas vão ser liberadas, elas vão ser destinadas aos municípios que os parlamentares escolhem no momento de elaboração do orçamento. E segundo ponto, que é preciso deixar bem claro,
e que às vezes isso fica mal colocado e dá margens à interpretação por parte da sociedade, que esse não é um dinheiro que está sendo dado ao parlamentar. Esse é um instrumento extremamente importante de investimento nos municípios brasileiros, porque os parlamentares estão aí constantemente presentes nos municípios, nos seus estados, na sua base eleitoral e vivenciando as dificuldades e sabendo as suas necessidades. Então, é uma forma que o orçamento, enfim, que o Constituinte estabeleceu lá atrás, que o parlamentar, ele colabora diretamente, objetivamente, destinando recursos para obras, investimentos, programas, ações que são importantes para os municípios, né? E para os munícipes também. Então, isso é preciso sempre deixar bem claro, porque acaba causando uma confusão na população, imaginando que esse recurso é um recurso que está indo para os bolsos dos parlamentares, né? E não, né? Está indo para o município ou para os estados. Bom, outro momento importante na nossa história é que houve a aprovação da reforma política em uma das reuniões, na comissão, né, específica para essa pasta. E o deputado vai continuar com a gente, vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Programa Goiás na Frente. E na saúde, como é que vai ser? Vai ter investimento? Goiás já conta com uma moderna rede de hospitais estaduais de excelência como o Hugo, o CRER e o UGOL, aprovados por mais de 90% de quem usa. Agora, com o novo programa Goiás na Frente, essa rede será ampliada e concluída, com a retomada das obras dos hospitais de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Uruaçu. Os recursos já se encontram à disposição e serão investidos imediatamente. Para diminuir as filas de exames e acelerar o diagnóstico, também serão construídas 6 novas AMEs, em diferentes regiões do estado. E para completar a rede de assistência a dependentes químicos, serão construídos 2 novos CREDECs, em Quirinópolis e Goianésia. Goiás, inovação que cuida das pessoas. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. O programa Entrevista volta com o deputado federal Daniel Vilela, do PMDB. No primeiro bloco, discutimos um pouco do cenário político e econômico, né, do país, a permanência do presidente Michel Temer. E agora a gente vai falar da reforma política, né, deputado? Foi aprovada aí recentemente na comissão, a comissão especial, né, dessa pasta. Gostaria que o senhor fizesse aí as suas reflexões, né, sobre essa primeira aprovação, porque ainda vai para o plenário, só para o pessoal entender. Essa matéria ainda tem que ser aprovada na Câmara dos Deputados para depois ir para o Senado, né? E ser aprovado também lá. Ou seja, muito chão ainda, né? Muita água vai rolar, né? Qual que é o contexto que o senhor faz agora? Bom, eu acredito que é uma convicção generalizada da necessidade de uma reforma política no nosso país. O atual modelo, ele tem apresentado aí muitas distorções, muitas situações que fazem a população perceber que não está sendo, de fato, representada por uma classe política qualificada. Agora, também não há condições e nem tempo suficiente, como você colocou, para que a gente possa modificar de uma forma tão significativa e chegar ao melhor modelo já nas eleições de 2018. Hoje a gente observa aí, é sempre defendido pelos estudiosos sobre as reformas políticas, os sistemas eleitorais pelo mundo afora, que o melhor sistema é o distrital misto, composto pelos distritos, sejam eles nos municípios, nas eleições municipais, ou no estado, nas eleições estaduais, misto com a lista fechada, que permite com que pessoas que têm profundo conhecimento em diversas áreas também façam parte e qualifiquem os parlamentos. O próprio Tribunal Superior Eleitoral já disse que é impossível da parte deles, tecnicamente, viabilizar
todas as situações que precisam ser viabilizadas para a eleição de 2018. Portanto, o Congresso está analisando um sistema de transição para a partir de 2020 ou 2022 já termos aí instalado o sistema distrital misto. O problema, deputado, é que a aprovação do distritão, que é diferente do distrital misto, apavorou principalmente os pequenos partidos, a oposição. PT já está entrando com processo, parece que o PV também, né? Para analisar essa aprovação. O PT não é nem com receio de diminuir, porque é um partido grande. Mas os partidos pequenos, sem dúvida nenhuma, porque hoje o que acontece é que muitos que querem disputar a eleição se aliançam em partidos pequenos e com poucos votos acabam assumindo a representação nos parlamentos, na Câmara Municipal. São os puxadores que pegam os pequenos, só para entender. Às vezes como você tem um puxador hoje, que ele tem muito voto e traz junto com ele 2, 3, enfim, outros candidatos. E tem também os partidos que se aliançam com poucos votos, vários candidatos com poucos votos, e aquele que é o mais votado entre eles acaba conseguindo atingir o coeficiente e ser eleito. Agora, a própria sociedade nunca compreendeu bem isso. Aqui na Assembleia, né? Nós temos exemplo nesse sentido, de deputados que tiveram mais de 30 mil votos e que não tomaram posse aqui. E deputados que tiveram menos de 10 mil votos e que acabaram assumindo a cadeira como deputado estadual. Então isso não é bem compreendido pela sociedade. A sociedade entende que os mais votados precisam ser eleitos. Também tem as suas distorções esse sistema. Por isso que nós temos defendido ele como transição e não um sistema definitivo para o futuro do partido, para o futuro do país. Eu acredito que para esse momento, um momento que o grande problema hoje no Brasil, em termos de Congresso Nacional, nos estados em termos de Assembleia e nos municípios, principalmente em relação às câmaras de vereadores, é o alto número de partidos existentes. E nesse momento, aquele sistema que pode, o mais rápido possível, resolver esse problema é o distritão, porque eu não tenho a menor dúvida de que com esse modelo você não terá mais a vantagem de estar num partido pequeno e, consequentemente, para você ter um voto, ter menos votos e ser eleito, isso vai fazer com que as pessoas voltem a procurar os grandes partidos e, consequentemente, você tenha parlamentos que sejam compostos aí por poucos partidos, ou pelo menos por um número bem menor do que o atual. Isso faz com que hoje prefeitos fiquem refém da Câmara Municipal, de vereadores que às vezes não estão ali com espírito público e que querem apenas resolver os seus problemas junto à prefeitura. Isso fará com que, por exemplo, o próximo presidente da República não tenha que se sujeitar a ter 40 ministérios, porque cada bancada de cada partido quer exigir um ministério porque tem a sua representação no Congresso Nacional. Ele acaba com as coligações, o distritão? Não, ele na prática acaba. Na teoria continua valendo, mas na prática perde a relevância das coligações proporcionais, porque serão eleitos os mais votados. Você não tem mais que alcançar coeficiente, você apenas tem que estar entre aquele número de vagas que está sendo disputado. O que já é complicado demais, né, para a comunidade, para as pessoas entenderem como que é esse coeficiente, mas é uma matemática que soma o número de votos do partido, né, também com a coligação. E para aqueles que fazem crítica em relação ao distritão, e eu não sou um defensor definitivo dele, mas acho que para esse momento de transição, e como eu disse, para que a gente possa reduzir significativamente o número de partidos políticos, é o voto que vai definir. Agora, se amanhã um atual mandatário ou se alguém que a população entende que não deveria estar representando a classe política é eleito, ele foi escolhido pelas pessoas, ele está entre os mais votados. Então, aí não é um problema do parlamentar estar presente no Congresso. O problema é da escolha da população em levá-lo até aquele mandato que ele está disputando. O que se discute, deputado, é porque eles falam que com o distritão a renovação fica comprometida, porque favorece os grandes, né, que já estão com a máquina, às vezes, né, na mão e com mais dinheiro. É isso que se discute. Não. O dinheiro, agora está sendo aprovado um fundo, porque não existe também eleição sem recursos. Se você não tiver minimamente condições financeiras, um sistema eleitoral para que possa permitir com que as pessoas tenham conhecimento de quem são os candidatos, quais são suas propostas,
a gente vai fazer péssimas escolhas, porque as pessoas não vão ter o conhecimento, não vão saber quem são os bons candidatos, quais são suas propostas. Então, não existe democracia, não existe eleição se não tiver recurso. Primeiro, é preciso dizer isso. E deixar um pouco a hipocrisia de lado. Na eleição de 2014, foram gastos 7 bilhões e 200 milhões de reais. Isso de doações, isso de eleições de prestação de conta declarada, sem falar em Caixa 2, né, que hoje a gente está vendo que existia muito mais até do que o próprio Caixa 1. E muito bem organizado. O que acontece? Está sendo um percentual do orçamento, né? Existe lá uma elaboração, estudo para que possa retirar os fundos partidários, emendas de bancadas, né, de bancadas estaduais, para que esse recurso seja subsidiado por esses recursos e não recursos oriundos de saúde, educação e etc. Então, e essa divisão seria de acordo com o tamanho do partido? Com critério, com o tamanho do partido e com critérios objetivos em relação à distribuição dos recursos. Então, um partido vai lançar os seus candidatos a deputado federal aqui em Goiás, ele não vai poder distribuir de forma desigual esse recurso. Teria que ser o critério objetivo no sentido de distribuição igual para todos os candidatos daquela chapa. Então, vai dar oportunidade a todos. Agora, quem vai ser escolhido, aí a população é que vai dizer nas urnas, né? E de que forma o distritão, né, ou a reforma política, porque não tem só o distritão, gente, tem outros pontos também, né? A questão dos ministros fica só por 10 anos, antes não tinha prazo determinado, tem vários pontos, mas eu queria saber do senhor em que ponto isso vai favorecer a população, essa reforma. Bom, eu acho que hoje, eu já disse aqui um exemplo, né? Hoje está ingovernável para qualquer chefe do Poder Executivo com a atual conjuntura e números de partido. Isso por si só já vai fazer com que a gente possa pensar em executivo, seja ele municipal, estadual e federal, muito mais profissional, né? Que seja escolhidos de fato pessoas que tenham know-how, competência, que tenham condições técnicas para ocupar funções, ao invés de ter que ficar atendendo a vários partidos pequenos que, no final de contas, estão de fato querendo ocupar espaço sem as devidas condições técnicas para ocupar. Acho que isso por si só já é um grande ganho, né? Porque o que nós precisamos sempre buscar é a eficiência da gestão pública, é você ter um poder executivo que efetivamente resolva os problemas da população, que seja eficiente nesse sentido, que seja moderno nesse sentido, que utilize aí as mais modernas ferramentas de gestão, os instrumentos tecnológicos para isso. E tem redes sociais também para trabalhar, não precisa do dinheiro vir só do rádio, da TV. E nós temos vários exemplos de candidatos aí que ganham as eleições através de redes sociais já hoje, né? Isso é um fato. Agora, também não significa que quem está nas redes sociais que ganha uma eleição vai ser, consequentemente, um parlamentar mais produtivo. As pessoas precisam entender que o voto e a qualidade do voto é o fundamental para a mudança no país. Não adianta a gente também ficar protestando, fazendo voto de protesto, escolhendo pessoas que amanhã não têm condição de produzir e efetivamente entregar bons resultados para a população. Então, mais uma vez, eu volto a dizer, qualquer sistema que for definido, o mais importante é que a população faça boas escolhas, porque quem estará lá representando serão os mais escolhidos pela população. Procurar conhecer o passado, né, o passado político, o passado pessoal mesmo dos candidatos é importante. A capacidade de produção dele, né, de produção legislativa, a capacidade executiva para aqueles que vão disputar mandato executivo. Bom, a gente falou de algumas mudanças aqui, que no caso do distritão que a gente falou mais, mas tem outros pontos, a questão dos tribunais, vai ter mudança, financiamento eleitoral terá mudança também, né, deputado? Mas por enquanto foi aprovado só na comissão. O senhor acredita que vai passar na Câmara? Como é que vai ser ali? Vai ser uma briga danada. É imprevisível, né? A questão do sistema eleitoral, por exemplo, a gente percebe que tem uma margem muito estreita ali, se passa ou não passa. E a Câmara está sempre surpreendendo nessas votações. Nós só vamos ter a certeza disso após a votação. E que será breve, porque tem que ser aprovada até outubro para valer já para as eleições de 2018, certo? Na Câmara, provavelmente, na próxima semana já estará sendo votado e posteriormente no Senado também.
Bom, a gente vai ficar de olho acompanhando. Boa sorte para o senhor lá nessa briga. Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez com vocês na Assembleia. Muito obrigada. Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto 61.2 HD TV. Até mais.